Nesse vídeo eu respondo se é possível montar uma carteira global somente com ETFs e com BDRs listados aqui na B3, ou seja, sem abrir conta no exterior, sem mandar dinheiro para o exterior, sem se complicar com as mudanças tributárias de investimentos no exterior, mantendo apenas o investimento na sua corretora. Eu pensei este vídeo para que seja utilizado como um documento, como um arquivo para você vir buscar sempre quando você quiser, algum tipo de ETF global, algum tipo de exposição internacional para a sua carteira a partir do Brasil. E também você já pode mandar para vários amigos, familiares, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos que querem montar uma carteira global, mesmo a partir do Brasil. Lembrando que este vídeo é mais voltado para ações, mas se você quiser depois um vídeo sobre renda fixa, basta você colocar aqui "quero renda fixa" nos comentários para eu saber que você se interessa por um vídeo de BDRs e ETFs brasileiros aqui no Brasil de renda fixa global, tá? Então não é somente a renda fixa brasileira, mas renda fixa em dólar e outras moedas também. Se você se interessa por isso, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários. Neste canal eu trago para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Já pode me seguir no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. E também lembro que você já pode baixar aqui na descrição do vídeo vários documentos gratuitos que eu já liberei para você entender melhor como investir de maneira global e também para você obter mais informações sobre a minha consultoria pessoal, em que eu lhe ajudo pessoalmente em várias reuniões 1 a 1 ali, em que eu estruturo a sua evolução de alocação atual e futura para que você nunca mais precise se preocupar com os seus investimentos. Então vamos direto para o nosso conteúdo. Eu sempre gosto, de começar a explicação de uma carteira a partir da famosa pizza, Quando nós pensamos uma carteira, é essencial que você pense ela a partir da perspectiva global. Então você começa, sempre investindo. Aqui eu vou começar na parte das ações, mas depois eu vou para a renda fixa, que você sempre comece com o que eu chamo de base neutra. Nada mais é do que a principal alocação, que é uma alocação global que você terá no mundo inteiro, e depois você pode personalizar, você pode investir em ativos mais ou menos arriscados em certas geografias ou não em outras geografias, para que você personalize questões cambiais, questões de risco, Então quando você tem certa alocação global aqui na base neutra, que está aqui na linha preta, você pode também depois personalizar investindo em algum tipo de fundo específico, fazendo uma sobreposição somente na alocação americana, porque quando a gente pega o mundo, ele é dividido basicamente na alocação americana, que hoje é mais da metade do mundo, 60% das ações globais. Depois você também pode personalizar em ETFs, tanto fora dos Estados Unidos de maneira geral, que seria esta linha laranja conforme você vê, mas também somente em países desenvolvidos, exceto os Estados Unidos, ou também em países emergentes, para que você ou aumente, por exemplo, a alocação em outras moedas que não o dólar, portanto você reduz o risco de o dólar se desvalorizar por qualquer motivo que seja, assim como outros vários países desenvolvidos que também têm dinâmicas muito diferentes dos Estados Unidos, por exemplo, Canadá, Austrália, que são mais países voltados a commodities, etc. Indo direto ao ponto, eu peguei a lista total hoje dos BDRs e dos ETFs listados no Brasil que investem internacionalmente, e eu peguei aqueles que de fato podem servir para montar uma carteira que de fato faça sentido, que tenha ou exposição neutra ou exposição em fatores que são comprovados estatisticamente que podem aumentar a sua expectativa de retorno e reduzir o seu risco, ou seja, não é loteria, É basicamente a análise histórica de dados, e aqui a gente tem a lista, de todos esses ETFs e BDRs listados no Brasil. Então, para a base neutra global, nós temos basicamente três principais, que é o BACW39, que investe no ETF ACWI no exterior, o WRLD11, que é um fundo da Investor que investe no VT, e o ACWI11, que também é um ETF que investe somente no ACWI lá no exterior, que também é uma alocação global, mas que tem bem menos ações do que o VT. Mas todos esses três são realmente muito parecidos, em termos de desempenho de maneira geral. Também, de maneira paralela, nós temos o BCWV39, que é um fundo também global, mas com redução de volatilidade. Então você vê que aqui eu separei o que é de base neutra e separei o que é de fatores, que você vai reduzir o risco na média. E aqui eu pego um gráfico só para mostrar para você que de fato o VT e o ACWI realmente são muito parecidos, embora o ACWI tenha menos ações, mas ambos são fundos globais que investem em todas as geografias. Comparando com o WRLD11, que é um fundo brasileiro aqui em reais, mas quando eu o transformo para dólares, você vê que também o desempenho é parecido. Aqui ele tem uma rentabilidade levemente inferior, porque aqui já aparece a tributação de 30% na fonte dos dividendos que são pagos, além da taxa de administração 0,30% superior aos demais, Mas você vê que de fato a correlação
correlação é muito parecida, até porque o próprio WRLD11 já investe no VT. O WRLD11 ele é um fundo de acumulação, então você não vai receber dividendo, o dividendo vai sendo acumulado dentro do fundo e aumenta o valor da cota. Na parte dos Estados Unidos, então na alocação americana, mesmo que você já tenha base neutra, você pode personalizar a sua alocação nos Estados Unidos, aumentando, no caso, seria equivalente à base neutra americana. Então aqui eu peguei os vários fundos que, embora não sejam totais, né, do mercado de ações americanos, basicamente tem uma correlação muito grande, né? Então, são só de large caps americanas, por exemplo, como o IVVB11 aparece aqui, o SPXI11 também, né? Só de large caps americanas e vários outros. Nós temos alguns fundos, como o BITO39, que investe em todo o mercado americano, que equivale ao ITOT lá nos Estados Unidos. Então, esses são os fundos que vão desempenhar de maneira praticamente similar nos Estados Unidos. E aqui só para trazer o gráfico para você, comparando o IVV, que investe somente no S&P 500, com o ITOT, que eu acabei de dar o exemplo do BDR brasileiro, né, que é um recibo brasileiro que equivale ao ITOT no exterior. Você vê que o desempenho realmente é muito semelhante, que nos últimos 20 anos praticamente o desempenho foi igual. Temos algumas diferenças de vez em quando, por exemplo, da pandemia para cá, o IVV, que investe nas large caps apenas, nas empresas do S&P 500, performou melhor, tá? Porque a gente sabe que as empresas de tecnologia performaram um pouco melhor do que as empresas médias e pequenas, que sofreram um pouco mais nesse período, mas ainda assim você vê que a correlação é muito grande, o desempenho é quase igual. Agora, para a questão de personalização, né, eu selecionei alguns dos fundos aqui que de fato podem aumentar a expectativa de retorno da sua carteira, né? Então a gente tem aqui o da First Trust mais voltado à qualidade, né, que é o BFTS39. Nós temos também o B439 e o BJQU39, que também são mais voltados à qualidade. E nós temos os mais voltados a valor, né, que é o BVLU39, BVLF39, BIJS39 e um ETF aqui brasileiro da Investo, que é o SVAL11, que vai investir basicamente em small caps americanas. Todos esses aqui de baixo mais voltados a valor. O que é isso, Otávio? Basicamente empresas que são filtradas, né? Empresas que têm múltiplos de preços menores, basicamente ou porque têm menores expectativas de crescimento e de receita e, portanto, o preço delas é reduzido, ou porque são mais arriscadas simplesmente, tendo, portanto, o seu custo de capital majorado. Isso aí, quando acontece, você tem uma expectativa de retorno maior em ambas as situações, porque geralmente as expectativas de crescimento de grandes empresas são frustradas e, consequentemente, os preços mais altos pagos não são justificados e as pessoas perdem dinheiro ou perdem para a média. Isso não tende a acontecer com esse tipo de fundo aqui. Ah, Otávio, qual eu invisto? Obviamente, vai depender do seu perfil, né? Isso daí, para isso, eu analiso em detalhes na consultoria, que você pode ter ali as informações aqui embaixo, ou também no meu curso Investimentos Globais, cuja lista de espera você pode se cadastrar aqui embaixo. Mas basicamente, geralmente, tá, a gente tem as grandes categorias de fatores, que é qualidade e valor. Temos também outros filtros, né, de investimento, que são, por exemplo, empresas que crescem menos a sua base de ativos. Isso daí já entrando de maneira mais técnica na parte de fatores. Nós temos esses vários fundos, eles fazem esse tipo de filtro também. Não de maneira predominante, mas também fazem, tá? Fora dos Estados Unidos, o que nós temos? Nós temos bem menos opções em BDRs e ETFs, mas ainda assim é possível ter algum nível de personalização. Na parte neutra fora dos Estados Unidos, né, nós temos o BIXU39, que equivale ao IXUS39, que basicamente pega o VT e apenas elimina as ações americanas. Então você vai ter tudo que está fora dos Estados Unidos, né? Nós temos vários fundos fora dos Estados Unidos que tem esse tipo de alocação. Então aqui nesse gráfico eu mostrei exatamente como que se comportaram, né, nos últimos 10 anos aqui, por exemplo, estas várias alocações. Então o VT é uma alocação global, dentro dele nós temos todos os países, nós tivemos o IVV, que é o representante aqui das ações americanas, e ações de fora dos Estados Unidos, como o VXUS e IXUS, que estão na forma de BDR, conforme eu mostrei para você, que desempenharam de maneira pior nesse período. Lembrando que este gráfico ele é demonstrado em dólares, tá? E a gente sabe que o dólar se valorizou frente a todas as outras moedas praticamente nos últimos 10, 15 anos, então consequentemente, mesmo frente ao real, frente a outras moedas, qualquer ativo originalmente em dólares, como por exemplo as ações americanas, desempenharam relativamente melhor, tá? Não significa que esse desempenho aqui ele seja ruim. Inclusive, se a gente pega, por exemplo, o IXUS e a gente coloca ele em reais, né? Você vê que o desempenho em reais não foi ruim, né? O desempenho em reais foi de 14% ao ano em reais neste período aqui, né, de praticamente 10 anos, né? Quando a gente compara, por exemplo, com o Ibovespa, né, a gente vê que o Ibovespa performou praticamente metade do que performou uma alocação de ações de fora, né, dos Estados Unidos, que está aqui o IXUS. Então não é porque ele teve um teórico mau desempenho em dólares
que nas moedas que importam, que são as suas moedas locais, ele teve um desempenho ruim. Isso aqui principalmente se deveu também por um bom desempenho das ações americanas, mas também por uma questão cambial muito relevante agora nos últimos 10 anos. Agora, se você quiser investir somente em países desenvolvidos, né, você pode investir nestes aqui, o BF39, o BEFA39, que nada mais são do que os fundos IEFA e os fundos EFA, né, que são de países desenvolvidos. A gente tem alguns aqui, por exemplo, IEU, que investe em países europeus, que eu coloquei aqui como representante também de países desenvolvidos, mas mais amplos de fato é o BF39. Nós temos o BBIL39, que faz parte de uma linha de ETFs do JP Morgan, que são globais também, que podem servir para a base neutra, que ele chama aqui de Beta Builders, né? Beta seria, na prática, mais a base neutra. Então, é a forma de construir, né, Builders, a forma de construir a base neutra fora dos Estados Unidos, de maneira internacional. Então, é um fundo relativamente bem barato também, que ele está vindo para competir, né, com os outros fundos da iShares e da Vanguard, e ele vai investir em ações de fora dos Estados Unidos. Então, este fundo, né, basicamente, ele tem uma composição muito parecida com os outros desenvolvidos e tem todas as principais empresas que não são americanas. Então, a Novo Nordisk, a ASML, Nestlé, AstraZeneca, Toyota, SAP, Shell, etc, etc. E para a personalização em fatores, nós temos, por exemplo, o BFAV39, que investe em ações de menor volatilidade, e temos também o BFV39, que investe mais no fator valor, certo? Que é um racional muito parecido com o que nós mencionamos anteriormente aqui. E para emergentes, nós não temos muitas exposições a fatores nem de personalização, temos basicamente as possibilidades de base neutra, né? Tanto com o BM39, que equivale ao IMG39, que basicamente é investir nas ações de países emergentes conforme o tamanho das principais empresas. Este BM39 equivale ao fundo IMG lá nos Estados Unidos, né? Que ele é um fundo realmente bem mais amplo do que os demais e mais barato. Quando a gente observa aqui a quantidade de empresas, né, nós temos praticamente 3.000 ações, então é uma alocação realmente bem diversificada. E quando a gente pega o PL dele é de 16, o que é bem razoável, né? Na média histórica aí de boas empresas de maior qualidade, como normalmente tem na média neutra. E a gente observa aqui empresas principalmente asiáticas, então empresas de semicondutores de Taiwan, a Samsung, Alibaba, Reliance, que é uma empresa industrial indiana, né? E várias outras alocações aqui, principalmente também em tecnologia da informação. Até para você ver, né? O pessoal é muito preconceituoso querendo investir mais em tecnologia, só olha para os Estados Unidos, mas um fundo neutro somente de emergentes, você observa que tem praticamente 24% também em tecnologia, muito parecida com a alocação americana nesse sentido, né? E quando a gente observa a geografia, investe no Brasil aqui 4% aproximadamente. Os principais países é China, Índia, Taiwan e Coreia do Sul. Lembrando que a China tem reduzido bastante a sua alocação aqui nos últimos 2-3 anos, né? A alocação já tinha ultrapassado 33% a alocação somente na China, agora está em apenas 22%, e a Índia, que está crescendo bastante, né, já está com praticamente 21% de alocação em um fundo emergente, tá? Então, é importante você perceber como que, de fato, os fundos neutros, eles conseguem se adaptar totalmente às evoluções das geografias, certo? E nós temos também outras geografias menores. Um país que entrou recentemente, né, nos mercados emergentes, principalmente nos índices e nos ETFs, foi a Arábia Saudita, que agora você observa a Arábia Saudita um player totalmente novo, que está praticamente com o mesmo peso do Brasil, tá? Então eles estão desenvolvendo muito rapidamente o mercado financeiro da Arábia Saudita e tende a crescer bastante rapidamente, no meu ponto de vista, tende a ultrapassar o Brasil em breve. Eu não sei como é que vai acontecer, mas isso é bem possível que aconteça. Então aqui você consegue, né, com essa estrutura de ETFs e BDRs brasileiros, montar uma carteira global de maneira relativamente bem personalizada. Mas eu faço questão de trazer várias apostas muito comuns que não têm nenhuma base científica ou histórica em dados, né, mas que as pessoas adoram investir, por isso que eu trouxe, porque você provavelmente deve ter ouvido falar em algum desses fundos aqui. Então quais são algumas apostas? Então eu peguei vários fundos BDRs aqui que o pessoal gosta, né, de investir, como por exemplo o Nasdaq 11, que nada mais é do que as empresas da Nasdaq 100, que são mais aquelas voltadas à tecnologia nos Estados Unidos. Também temos com pesos iguais, né? Impressionantemente já é uma personalização bem interessante que é possível fazer com BDRs no Brasil, né? Que é o BQQW39. Alguns desses fundos são da First Trust, que é uma gestora americana que é um pouco mais cara, mas tem ETFs interessantes, tá? Mas aqui eu trago alguns apenas para mencionar que você vai poder eventualmente colocar nos comentários: o Otávio ele não falou desse. Bom, a gente tem centenas de BDRs e ETFs no Brasil. Eu
eu trouxe os principais para você, para montar uma exposição que faça sentido e também para eventualmente personalizar como você quiser, lembrando, no meu ponto de vista, aqueles que não fazem muito sentido, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, o BQYL39, que é este da Nasdaq de Covered Call, o que é isso, né? Basicamente fazer a famosa venda coberta, que nada mais é do que o fundo que faz isso, né? Ele vende opções de compra daquelas ações e se as ações sobem, ele é obrigado a vender. Só que por isso ele é remunerado imediatamente quando ele faz aquela venda daquela opção de compra. Consequentemente, ele não ganha, né? Com as altas das ações, ele apenas ganha uma renda. O problema é que ela pode ser tributada. Então, ele é muito ineficiente e não vale a pena. Só que as pessoas no Brasil adoram dividendos e acabam caindo nesse tipo de pegadinha aqui, tá? Então, muito cuidado. Também, vários ETFs da gestora Global X, esse aqui eu trouxe só um deles, que é muito famoso, que é o DIV, mas também tem o SDIV, que é global. Também nós temos aqui no formato de BDR no Brasil. Recomendo você se afastar o máximo desse tipo de fundo, que tem péssimos critérios de filtros de qualidade. Você vai acabar selecionando empresas ruins, que pagam altos dividendos e que vão degringolar com o tempo. E aqui eu só trouxe um exemplo para você, aquele ETF, né, aquele BDR DIV, né, que nós temos aqui. A cota dele se desvalorizou nos últimos 10 anos praticamente 26% em dólares, sendo que esse daqui é só de ações americanas, né? Quando a gente considera os dividendos que foram pagos, ele teve uma valorização nominal de 52%, e veja que mesmo com esses altos dividendos, ele performou muito abaixo da média neutra americana, que aqui eu estou pegando o IVV para representar, que cresceu em dólares praticamente 300%, né? Multiplicou por 4 o seu patrimônio nesse período. Então não é porque você recebe alto dividendo que faz muito sentido. Também nós temos outros fundos que também podem chamar a atenção de muitas pessoas, por exemplo, o fundo HDV, né, que aqui nós temos o BDR BHDV39, que basicamente investe em empresas que pagam maiores dividendos nos Estados Unidos. Do meu ponto de vista, ele não tem bons filtros de qualidade, tá? Ele é um dos piores ETFs no que se refere a dividendos, tá? Conforme a gente observa o histórico dele, até eu nem vou trazer aqui o comparativo com outros, porque são dezenas, mas também é uma outra pegadinha que tem que tomar cuidado. Temos também ações americanas com pesos iguais, né, o que pode mudar levemente o perfil da carteira, porque você reduz o capital naquelas alocações com maior peso, né, com maior tamanho, que são geralmente mais caras das grandes empresas, e você pega esse capital e coloca nas menores empresas, nas empresas que ficaram mais baratas. E também muito famoso, né, o Alug aqui, que basicamente é o VNQ. O pessoal adora investir ali no VNQ, adora investir em REITs americanos, que é o mercado imobiliário americano, e também no VGT, né, que aqui nós temos o ETF USTK11, que também servem para personalização no que se refere a setores. As pessoas adoram esses dois setores porque as pessoas confundem, né, acham que REITs é equivalente a você comprar um fundo imobiliário e não tem relação nenhuma praticamente. Os REITs são empresas imobiliárias, é muito mais parecido com o Iguatemi, com o Multiplan no Brasil, do que com você comprar um imóvel e alugá-lo simplesmente, tá? Então esse ponto é importante. Nós não temos, pelo menos eu não verifiquei muitas apostas em países desenvolvidos e em países emergentes que o pessoal gosta normalmente. Por exemplo, agora você pode investir em um BDR da Índia. O pessoal adora fazer perguntas sobre ETF da Índia, porque agora a Índia está crescendo, sempre perguntando aquilo que mais cresceu, né? Mas nós temos sim BDR já da Índia, tá? Que é o BNDA39, tá? Temos também um ETF que exclui as ações chinesas. Muitas pessoas têm receio ou medo, né, de investir em ações chinesas. Pode ser um medo razoável ou não. O fato é que existe a possibilidade de você investir só nos outros países emergentes com o ETF BMC39, né, que são países emergentes fora a China. Este ETF equivale ao EMXC, né, que também é um ETF da iShares. Ele é um pouquinho mais caro porque ele permite esse tipo de personalização, e quando a gente vai observar as alocações, a gente vê justamente que ele também aumenta bastante em tecnologia da informação. A gente sabe que particularmente Taiwan, particularmente a Coreia, tem grandes alocações em tecnologia, tem bastante alocação em financeiro, né, e menores alocações nos demais setores, praticamente nada em imobiliário aqui. Quando a gente vai observar as geografias, a gente vê que o Brasil aumentou de 4 e pouco para 5,75%, a Arábia Saudita vem logo atrás, né, em 5,34%, mas a metade da carteira basicamente está na Índia e está em Taiwan. Coreia do Sul ainda assim tem 16% de alocação, e temos vários novos países que estão entrando aos poucos, né, como por exemplo Polônia, que já tem 1,24%, Turquia, que tem 1%, África do Sul, que tem 4%, e o México também, que tem
3%. Então, de forma geral, eu recomendo que você tome muito cuidado e evite esse tipo de alocação. Por quê? Porque sempre investir em um ETF é abrir mão de não investir de uma maneira mais estruturada, mais racional, com mais dados históricos e estatísticos de longo prazo. Então, se você se interessa por isso, pode baixar os outros materiais já disponibilizados para você. Se você se interessa pelo meu curso de Investimentos Globais ou pela minha consultoria, você pode obter mais informações aqui embaixo, certo? E não deixe de compartilhar esse vídeo, porque eu trouxe vários ETFs e BDRs que você pode investir a partir do Brasil para aquela pessoa que não quer abrir conta no exterior. Então compartilhe aqui, clica no botãozinho de enviar ali, compartilhar no grupo da família, no grupo dos amigos, é muito importante, e dá um like também para ajudar a fortalecer o canal, para eu entender que de fato esse conteúdo ele é bom para você. Eu estou pensando em também criar um outro vídeo aqui sobre ETFs e BDRs de renda fixa. Se você quer um vídeo parecido com esse sobre renda fixa, coloca aqui, ó, quero renda fixa, escreve nos comentários, quero renda fixa, para eu saber, certo? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!